Então, só fechando aqui, ficou claro para vocês, então, os objetivos? Reconhecer mensagens, temas e quaisquer ideias que sejam transmitidas através da música, observar e escutar atentamente a parte escrita, mas também sonora da música. Até aqui todo mundo tranquilo? Sim, eu acho, pelo menos para mim, eu não sei, não posso falar pelos outros. Todo mundo tranquilo nessa parte, gente? Bom, então, já dizia a Cecília, 7 horas, estou considerando que todos concordaram. Então, eu peguei aqui um exercício do Enem de 2021, que é uma música do Gonzaguinha chamada Comportamento Geral. Então vamos com calma, né? Eu vou dar umas diquinhas para vocês de como resolver o exercício do Enem, que talvez outros professores já tenham falado, mas caso já falaram, finge que ninguém falou, eu estou falando pela primeira vez. Quando a gente tem uma questão, principalmente de linguagens, né, que é de português, né, literatura e pá, tipo, quando a gente está não, eu aconselho geralmente a não ler primeiro o texto. Eu acho que é bom a gente ir na pergunta primeiro. Por quê? Porque às vezes a gente lê o texto gigantesco e a gente vai na pergunta e já esquece do texto. Então, lendo a pergunta, e até porque não é uma leitura de diversão, tipo, estou lendo texto que é divertido. A gente está lendo porque a gente tem que achar alguma informação que está no texto. Então, eu sempre aconselho primeiro a gente ler a pergunta, e aí depois que a gente lê a pergunta e entender o que a pergunta quer da gente no texto, a gente volta para o texto e lê ele. E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com vocês na hora que a gente fez o exercício da música, que é mandar a pergunta no chat, porque acredito eu que a pergunta vai ficar salva no chat e a gente pode ficar só com o texto na tela. E aí fica um pouco mais fácil, acredito eu. Então, bora lá. Então, pela análise do tema e dos procedimentos argumentativos utilizados na letra da canção composta por Gonzaguinha na década de 70, perdão, tá escrito errado, mas não é insere-se, é infere-se, tá? Eu peço desculpas. Infere-se o objetivo D. Então, vamos com calma. O que a questão está dizendo? Então, tem alguma coisa dita na música, né? E que tem algo, né? Ele está argumentando alguma coisa na música para trazer uma ideia. Então, a partir da argumentação dele, qual é a ideia que ele tira, né, da letra da música? E aí, deixa eu só pegar aqui que eu. Ai, travou aqui, gente, peraí. Aqui. Então, vamos lá. Comportamento geral. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer: tudo bem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã no seu Zé. Se acabarem com teu carnaval, você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre: muito obrigado. São palavras que ainda te deixam deixar, por ser um homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado, para ganhar um fuscão no juízo final e o diploma de bem comportado. Então, né, pela análise do tema e dos procedimentos argumentativos utilizados na letra da canção composta por Gonzaguinha na década de 70, infere-se o objetivo de a. Ironizar a incorporação de atitudes, de ideias e atitudes conformistas. B. Convencer o público sobre a importância dos deveres cívicos. C. Relacionar o discurso religioso à resolução de problemas sociais. D. Questionar o valor atribuído pela população às festas populares. Ou E. Defender uma postura coletiva indiferente aos valores dominantes. E aí, meus queridos? Vou dar um tempo para pensarem, tá? Então. É que eu já pensei numa resposta. Não, manda aí, o que você acha? Olha, eu não acho que a ironizar a incorporação de ideias, atitudes confortamentais. Confortamentais seria o quê? Só para eu ter certeza. Peraí, isso na letra da música. Não, na pergunta. Nas alternativas. Qual que é a alternativa que travou aqui? Deixa eu ver pelo chat. Letra A. Tá, ironizar a incorporação de ideias e atitudes conformistas. Conformista seria o quê? Então, quando a gente fala conformista, vem de se conformar. O que é você se conformar com alguma coisa? É você aceitar a sua realidade. Eu acredito então que possa ser a A ou
talvez aí. Eu acho que é a A. Chutaria. Mas por que você Chutaria A. chutaria A? Até Eu pra chutar, a acredito, gente tem que saber chutar, viu? eu acredito que seja A. Nem por uma questão de chute, é mais por uma questão, acho que, do que você falou, de conformista, atitudes que as Não, pessoas se conformam. não é por chute, eu acho que seria a que mais se encaixaria aí mesmo, mas pela lógica. É, porque ele tá fazendo uma crítica. Ele obviamente está fazendo uma crítica a coisas que acontecem na sociedade. Onde a sociedade fala, você tem que dizer isso, porque se você não dizer isso, você é isso, aquilo. Se você não disser isso, ou fazer isso. Eu acho que ou ele está tentando defender uma postura coletiva indiferente a valores dominantes, ou ele está tentando ironizar a incorporação de ideias e atitudes conformistas. Eu acredito que seja. E aí, eu queria ver demais, dos mais 13 que tem aqui. O que, que vocês acham? Acredito que a maioria deve estar no intervalo. E a na A também. A minha mente acompanha, só que eu não consigo explicar direito, sabe? Argumentar direito, não sei argumentar, sabe? Tá, então bora lá. Bom, a resposta certa é A mesmo. Por quê? É exatamente o que vocês estão falando. Qual que é a ideia da canção? Que todo mundo tem que. É um manual de como você tem que agir para você ganhar o título de bom cidadão. Ou seja, você tem que fingir sempre que tá tudo bem. Você deve falar bem do seu patrão, mesmo você desempregado. Se acabarem com o seu carnaval, você tem que abaixar a cabeça e dizer obrigado. Então, para você ser um homem bem disciplinado, você tem que fazer pelo bem da nação tudo o que mandarem para você. Porque aí no juízo final você vai ganhar um Fusca e um diploma de bem comportado. E aí por que que a. Porque tá tendo uma ironia aqui sobre você incorporar uma ideia e a atitude de se conformar com a realidade que está sendo posta para você. Ou seja, ele está falando para você que você tem que agir desse jeito e você tem que concordar porque é assim, e ponto, sabe? E é sempre bom a gente também analisar as outras, né? Não esquecer delas, né? Porque, tipo, B, convencer o público sobre a importância dos deveres cívicos. Ele não está convencendo, ele está ironizando, né? Você não percebe que, pela letra, ele está querendo que você faça isso. Você percebe que ele está justamente ironizando toda essa situação para você ter um diploma de bem comportado. E aí você tem a C, relacionar o discurso religioso à resolução de problemas sociais. Você não tem nada de religião falando aqui, tipo, você não, em nenhum momento do texto, por isso que aí é outra dica, tentem se ater ao que está falando dentro do texto, porque às vezes o texto nem fala e uma alternativa do Enem chega falando uma coisa que não foi nem dita, isso pode confundir um pouco vocês. Tipo, se tivesse falando de religião, volta na música, percebe se ela tá falando de religião, de Deus, de alguma divindade aqui, sabe? Não tá falando. E aí a D, questionar o valor atribuído pela população às festas populares. Você não tá. E aí você pode pensar, festa popular, carnaval, mas não é só sobre isso que ele tá falando. Porque o Enem também tem muito disso. Do texto ele tá dando uma ideia total, assim, e a alternativa é pegar, tipo, um recorte da questão e falar que acerta, sabe? Então, tipo assim, e tá desviando um pouco o foco, né? Fazendo com que, tipo, vocês meio que se percam. E aí a E, defender uma postura coletiva indiferente aos valores dominantes. Se ele justamente está dizendo que o valor dominante, o que é um valor dominante? É o valor que todo mundo tem que seguir, é a lei assim da sociedade, de que você tem que agir daquele jeito. Ele não está defendendo, né? Defender uma postura coletiva indiferente aos valores dominantes. Ele não está sendo indiferente. Ele está justamente dizendo que esses valores dominantes, a gente tem que agir desse jeito, sabe? Então, faz sentido para vocês. Ah, tá tranquilo? Tranquilaço. Cara, então é isso. Eu ia fazer uma dinâmica com vocês, mas não vai dar tempo. Eu acredito que não dê, porque só faltam 20 minutos para acabar. O que que eu pensei em fazer? Eu ia dividir vocês em salas de novo e deixar um exercício com cada um. Mas eu acho que talvez vai ficar muito enxuto, então eu acho que não vai vingar. Bora, bora. Eu topo. Não sei se a galera aí topa. Bora, Hum, galera. Bora, galera. A escolha do professor, se ele topar. cara, eu acho que eu vou tentar, então, vou fazer o seguinte.
Vou explicar aqui rapidinho. Eu acho que da revolta não é ótimo. Se vocês quiserem, gente, o poder de voto está aí para isso, tá? Tipo, se vocês não quiserem também não tem problema. Eu posso pegar os exercícios e a gente fazer juntos. Ah, Tipo, porque a minha ideia era a seguinte, ia ficar, tipo, geralmente, provavelmente ia dar duplo ou trio, né? Porque não tem muita gente. Mas cada grupo ia ficar com um exercício, e aí vocês poderiam resolver juntos. E se qualquer coisa, se não der tempo, a gente pode voltar na aula da semana que vem e eu explico eles para vocês. Mas aí não sei, se fica a critério de vocês também decidirem. Se não, também não tem problema. Nossa, eu tô tendo um déjà vu aqui, porque eu acabei de ver que são 2 Pedros e 2 Vitor. Eu li Vitor 2 vezes, aí eu Ô, fiquei não tipo, tem jeito de fazer uma enquete aqui, não? tem, pior que tem. Deixa eu ver. Ah, eu não posso criar. Aí, ô Isaac, cria pra nós. Eu também mandei o resumo da Hungria a última vez que a gente viu lá, sabe? tá, eu ia falar para você mandar depois no WhatsApp, acho que é melhor, porque depois perde aqui. Me manda mensagem depois, então. Vocês quem sabem também, tipo, eu acho que 2-1. É porque eu acho que eu também não quero ir, porque aí vocês têm aula depois ainda, entendeu? Então, tipo, e a gente já comeu um pouco o intervalo de vocês, então eu acho que. Mas a Ah, gente. Fala aí, desculpa. então, por mim pode ser não. Então deixa, já era. Por mim também Não, eu mas, quero não. não, mas eu tenho. A gente pode fazer exercício juntos também, tá, gente? Tipo, acho que dá pra fazer pelo menos uns 2 antes da aula acabar, todo mundo. A gente E vai aí ter uma aula? Oi? Teremos mais uma aula? Tem atualidades depois com a Thay. Ah, Por isso que eu bom. tô falando, entendeu? Tipo, eu Ah, teria que tem fazer mais até. uma aula, achei que ia acabar, por isso que eu tô falando. Não, por isso que eu tô falando, porque, tipo, a aula vai acabar 9h30, entendeu? Então eu também não vou roubar o tempo dela. Então deixa. Ô, Isaac, depois você me manda mensagem lá, eu te mando o resumo. Tá. Eu tentando lembrar também vai ser ótimo, mas. Deixa eu abrir aqui o slide. Então a gente faz junto, todo mundo. Tá É bom, bom que a então. gente já tem Achei os que já ia exercícios. acabar, por isso que eu falei, mas então deixa quieto, geral Não, acorda mas eu cedo. libero vocês. Eu dou um intervalinho maior também, tipo, já que a gente Geral comeu acorda cedo, eu acho. vocês. Deixa eu abrir aqui. Tá, exercícios. Olha, eu queria pedir um voluntário para ler, não vou mentir, não, viu? Eu leio. Tá, então peraí que eu já peço para você ler. Deixa eu mandar a questão aqui no chat. Então, peraí, antes de você ler, vamos ler a questão todo mundo junto, então. Então, esse aqui acho que é do Enem de 2023 ou é de 2021? Mas, enfim. 2020, olha o louco aqui. Ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o texto 2 destaca o. Essa aqui é uma das questões mais malditas que tem no Enem, que é aquela droga de questão que vai botar 2 textos para você comparar. E aí, uma dica que eu dou é sempre vocês se atentarem aos 2 elementos do texto. Mas, lembrem-se também da pergunta. A pergunta está destacando o texto 2. Então, ó, ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, ou seja, vai ter uma composição aqui que ela vai estar contextualizada no contexto brasileiro. Então, o que o texto 2 destaca? Eu acredito que eu passei a resposta. Ai, meu Deus. Uau. Boa, Tá, então, professor. ó, é ótimo, perfeito. Então, a gente volta para essa daqui a pouquinho, a gente faz junto, mas deixa eu pelo menos fazer uma com vocês, para vocês fazerem sozinhos, aí depois faço a resolução dessa junto com vocês. Então vamos para outra. Deixa eu pegar do Enem de 2023. Talvez ela seja mais recente, né? Foi literalmente o Enem do ano Será passado. que no Enem eles vão dar a resposta igual o senhor fez? Mentira. Mentira. Olha, seria uma boa, viu? Não vou mentir, não. Será que esse Enem vai estar muito mais difícil que os outros anos? Medos. Como eu queria saber essa resposta para passar para vocês, gente. Ô, Tá, vamos fazer sério? essa aqui. Essa aqui é sussa, vai. E essa Eu aqui não eu fiz prometo que eu não como vou. treineiro, então tenho medo. Todo mundo. Eu lembro que uma vez aconteceu isso, teve um ano que eu passei a resposta e todo mundo começou a fingir que não sabia, só para não perder a moral do exercício. Mas então vamos essa daqui, vai. As letras de samba normalmente se caracterizam por apresentarem marcas informais do uso da língua. Nessa letra de Nelson Sargento são exemplos dessas marcas. Então a gente já sabe, né, que letras de samba são
palavras que não estão no formal, né, da língua portuguesa. Então, Ruth, só lê para mim aqui, por favor, o Falso Moralista do Nelson Sargento. Começa aqui daqui de cima, por favor. Você é visto toda sexta no Joá. E não é Não, só no aqui em cima, ó, você condena. Não, tá, nossa, tô lendo lá embaixo, é porque é pequenininho meu celular. Deixa eu dar um zoom para você, peraí. Pode deixar aí, beleza, valeu. Enem em 2021, falso moralista. Você condena o que a moçada anda fazendo e não aceita o teatro de revista. A arte moderna, pra você, não vale nada. E até vedete você diz não ser artista. Vocês se julgam tanto bom e até perfeito. Por qualquer coisa, deita logo falação. Mas eu conheço bem o seu defeito e não vou fazer segredo, não. Nossa, muito pequenininho. Você é visto toda sexta no Joá, e não é só no carnaval que vai pros bailes se acabar. Fim de semana você deixa a companheira e no bar com os amigos bebe bem a noite inteira. Segunda-feira chega na repartição, pede dispensa para ir ao oculista e vai curar sua ressaca simplesmente. Você não passa de um falso moralista. Tá, então bora lá. Então a questão é a seguinte, a questão é relativamente até simples, e depois eu explico isso melhor para vocês, mas então vamos lá. As letras de samba normalmente se caracterizam por apresentarem marcas informais do uso da língua. Nessa letra de Nelson Sargento são exemplo dessas marcas. A. Falação e pros bailes. B. Você e teatro de revista. C. Perfeito e carnaval. D. Bebe bem oculista. Ou E. Curar e falso moralista. Qual vocês acham que são palavras que não são da língua formal brasileira? E quem já está dizendo A, por quê? Bom, falação, né? A gente não fala. Eu acho que a gente não fala falação. Falação, eu acho que, tipo, você tá de falação, você tá. Seria falatório? Acredito que sim. Mas falação, eu diria que é mais uma gíria do que uma coisa formal. Para os bailes também é informal, porque a gente não vai para os bailes, a gente vai para o baile. Eu acho. E Eu acho cortou um que, pouquinho para mim o que você falou agora no final do baile. Você pode repetir, por favor? eu acho que pros bailes é informal. O certo, eu acho que seria para os bailes. Uhum. Eu fiquei em dúvida naquela bebe bem também. Naquela o quê? Bebe bem, sei lá. Bebe bem. Bebe bem. Ah, tá, é porque o acento. Tem É, acento? eu não acho que isso é informal, mas eu acho que eu ainda continuo lá. Não, eu também acho que é A, mas eu só fiquei em dúvida, mas é A, eu iria de A mesmo. Ó, então vamos lá. Então, como já tá todo mundo botando, a resposta certa. Opa, eu dei zoom aqui sem querer. É a A. E aí, só te corrigindo, o bebê de acento é bebê de criança, tipo, o bebe é sem acento mesmo. É literalmente isso que vocês falaram, acho que não tem nem o que eu complementar, né? Tipo, falação, se vocês jogarem no dicionário, é o modo informal de falar, falatório, digamos assim, né? Igual o Hudson colocou. E a gente está tão acostumado a usar o pra e pros que a gente não percebe que, né, na linguagem informal, tipo, para o baile, né? E vamos para os bailes, não pros bailes. Então, tipo, essa é mais uma questão de gramática mesmo, mas ela mescla um pouco a literatura. Eu vou voltar na outra que a gente fez, pra gente fazer Seria junto. falatório, então, correto, né? E Falatório é um bom exemplo. Então, voltando aqui nessa outra, que eu já passei a resposta, então eu vou ler. Você pode ler o segundo texto, eu leio o primeiro, pode ser? A outra pessoa quer ler? Alguém quer ler? Pode ser. Tá, então beleza. Ah, Então eu vou ler a letra da música, né? O famoso Águas de Março, Tom Jobim. Então, ó. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira. Caingá candeia, é uma tinta pereira. Vai lá. você trocou de tela. Ai, perdão, acabei de ver que eu troquei, foi mal. Ah, Mas, enfim.
Eu leio o texto 2. Por favor. A inspiração súbita e certeira do compositor serve ainda de exemplo no lema antigo. Nada vem do nada, para ninguém, nem mesmo para o Tom Jobim. Duas fontes são razoavelmente conhecidas. A primeira é o poema O Caçador de Esmeraldas, do meso parnasiano Olavo Bilac. Foi em março, a findar da chuva, quase a entrada do outono, quando a terra, em sede requeimada, beberá longamente as águas da estação. E a outra é um ponto de macumba, gravando Uhum. um sucesso de J.B. Carvalho, do Conjunto Tupi. É pau, é pedra, é seixo miúdo, roda e baiano por cima de tudo. Combinar o Olavo Bilac e macumba já seria comum, já seria bom. Mas o que se vê em Águas de Março vai muito além. Tudo se transforma numa outra coisa e numa outra música, que recompõe o mundo para nós. O samba mais bonito do mundo. Obrigado. Então, pergunta. Ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o texto 2 destaca. Então, vamos pensar aqui junto, vai, já que é para fazer junto. O que o texto 2 está falando? Alguém entendeu? Então, vejamos bem. É, tá dando. Tá dando dois poemas? Então, ele está dando dois poemas, mas esses dois poemas que ele traz, ele está querendo dizer o quê? Para que ele trouxe esses dois poemas? Ah, Ó, vou só ler o primeiro trecho aqui de novo. A inspiração súbita e certeira do compositor serve ainda de exemplo do lema antigo: nada vem do nada. tá, nada vendo nada. Isso quer dizer que tudo vem de algum lugar. Tá, ok. Mas o que veio de alguma coisa? Pensando na questão. Ah, Então, ó, aqui a gente tem a música famosa do Águas de Março. Esse segundo aham. texto aqui é basicamente um texto que está explicando como surgiu a ideia da composição dessa música. E aí o texto está dizendo que o Tom Jobim ele pegou duas inspirações completamente diferentes. Tipo, ele pegou um poeta parnasiano que é o Olavo Bilac, que geralmente eram poemas mais cultos, né, feito para pessoas da elite. Mas ao mesmo tempo ele também pega referências, por exemplo, de macumba, que é uma religião de matriz africana que até hoje no Brasil ainda é muito estigmatizada, né? As pessoas ainda têm muito preconceito. Mas também é uma coisa de cultura popular, né? Então percebe como ele pegou uma coisa muito erudita e uma coisa de cultura popular e misturou para fazer uma das músicas mais famosas, né, da música brasileira. Essa é a ideia do segundo texto. Então, mesmo você já sabendo a resposta, por que que é essa a resposta certa? Então, ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o texto 2 destaca o diálogo que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional. Por que que isso está certo? Porque ele pegou. per- Desculpa pelo barulho de fundo. Porque. Bom, depois de você ter explicado e ver a questão, acho que deu a entender por causa que no texto 2 mostra que ele tá pegando uma cultura, usando ela como base na, na música do texto 1. Sim, que aí complementa o que o Pedro está colocando no chat e a Bianca também, porque pega duas coisas completamente diferentes e você junta para uma formação de cultura nacional. É isso. E aí a B, por que não seria a singularidade com que o compositor converte referências eruditas em populares? Por que que não seria a B? Pera, deixa eu ler. Singularidade que o compositor converte referências hereditárias em populares. Exato, Pedro. É, tá. Bom, eu não senti que ele converteu nada ali.
Não, ele converte, mas só referências eruditas, ele transforma o que é erudito em popular? Ah, acho que não. Não, ele junta erudito e popular, porque, novamente, ó, o Olavo Bilac, ele é um poeta mais erudito, de fato, mas ele pegando inspiração de ponto de macumba é uma coisa erudita? Tipo, macumba é uma religião considerada de classe, né, erudita aqui no Brasil? Erudito seria no sentido ruim. Eruditos são coisas cultas, digamos assim. Eruditos é esse bem vulgar, dizendo assim, para pessoas que de classes mais altas da sociedade. Então, pessoas que têm mais conhecimento, entre aspas, mais cultura, com muitas aspas, intelectuais, sabe? Seria um Ah, pouco essa divisão de pessoas ricas para pessoas pobres, basicamente. acho que não. Então, não. E aí a C. Caráter inovador com que o compositor concebe o processo de criação artística. Essa música é inovadora? Ah, Não. não. Por que que não é inovadora? Porque é uma junção? Uma junção de quê? De duas coisas diferentes, isso não seria inovador. De duas coisas que já existiam. Ele pegou o ponto de macumba, que é uma coisa que já existia com poemas do Olavo Bilac, e ele juntou numa coisa nova. É o famoso nada se cria, tudo se copia. Então não é inovador. E aí a D, relativização que a letra da canção promove na concepção tradicional de originalidade. Relativizar. Bom, pelo menos eu não senti que ele relativizou nada ali. Sim, e novamente, o que está pedindo aqui? O texto 2. A letra da canção diz respeito ao texto 1. Então, olha como já tirou a gente do foco também. Não é sobre a letra, é sobre o processo de composição da letra. O texto 2 destaca, entendeu? Uhum. Isaac, Oi, mandei. voltando na C rapidinho, se fosse, por exemplo, uma música que foi inspirada e não juntada, seria algo que poderia ser inovador? Então, é porque, tipo assim, a alternativa caráter inovador é, né, caráter inovador com que o compositor concebe o processo de criação artística, como se literalmente tivesse criado Águas de Março do zero, tipo, ele não pegou inspiração nenhuma. Só que o texto 2 ele vem justamente dizendo que, né, aqui vem a letra e aqui embaixo vem a contextualização. Ele usou tal coisas que já existiam para criar. Então não seria uma coisa inovadora. Inovadora no sentido de uma coisa que surgiu do nada, digamos assim, que surgiu da cabeça dele. Entende? Sim, então inspiração, no caso, não conta com isso. Se fosse, por exemplo, o caráter de inspiração, aí seria diferente, porque tem essa diferença entre inovação e inspiração, entende? Sim. Beleza? Uhum, obrigada. Imagina. E aí, por último, o resgate que a letra da canção promove de obras pouco conhecidas pelo público no país. Não são obras pouco conhecidas porque não é resgate, porque não tá resgatando nada, e não são obras. E outra coisa, vamos voltar no texto. Quer dizer, são obras, mas não tá resgatando nada. Gravado com sucesso por J.B. Carvalho do Conjunto Tupi. Isso aqui que veio popularmente, se foi gravado com sucesso, não é desconhecido. Uhum. Então, tipo, não é pouco conhecida, entende? Aham. Ela faz um resgate, beleza, ponto. Mas não é pouco conhecido esse resgate. Deu para pegar? Uhum. Eu acho que, tipo, o que fica de conselho para vocês é que realmente tem que ser lido com muita atenção, porque eu não quero falar isso gravado, mas o Enem é uma desgraçada, né? Tipo, ela bota justamente essas questões pra confundir a gente mesmo. Tipo, tem que ler com bastante calma. Por isso que é sempre bom vocês lerem o texto. Tipo, na hora vocês vão ter total liberdade de grifar a prova, né? Porque é de vocês. Então, se vocês escutarem, rabisquem a prova, tipo, grifem, sabe? Vão pegando as ideias mais importantes, porque, tipo, senão confunde mesmo, tá? Então, gente, pra finalizar, que agora a gente vai conseguir acabar no horário, eu deixei. Óbvio que não deu pra colocar as 31 músicas, mas todo mundo que colocou no formulário eu coloquei aqui no final, tá? As músicas que deixaram indicadas. E tem hiperlink, tá? Quando eu postar o slide no Drive, vocês só clicarem na foto, aí vai levar pra música, tá bom?
Se alguém quiser deixar aqui no final, eu deixei livre. Se alguém quiser fazer recomendação de alguma outra coisa, de um filme, de um livro, já me avisa agora que eu coloco aqui na hora de postar no slide. Mas, gente, sobre a aula de hoje, tranquilo, vocês conseguiram entender um pouco mais esse processo da música? Ficou um pouco mais claro para vocês? Tá tudo tranquilo? Ok, dá pra ajudar a interpretação também. Eu acho que, até já emenda no que eu vou falar, tipo, isso a gente já encerra. Quando a gente começou a primeira aula, eu falei para vocês que ia ser dividido em blocos, né? E a gente isso meio que encerra o primeiro bloco. Que primeiro bloco foi esse? Foi o mais introdutório. Então, tipo assim, a gente ainda não entrou de fato nas escolas literárias, né? Acho que a partir da semana que vem a gente já começa. Eu só tô decidindo ainda essa semana que vem, que vocês podem até sugerir para mim agora, se vocês quiserem, se a gente pode começar com literatura afro-brasileira, se a gente pode ir direto pro barroco. Mas então eu espero que essas aulas mais introdutórias possam ajudar vocês a partir de agora para os poemas que a gente for analisar, para de repente algum poema que seja mais musical, a gente de repente desenrolar um pouco mais. Porque eu sei que talvez a gente não tenha muito essa bagagem, né, tipo, da escola, da gente fazer essas análises. Até porque, gente, na minha escola não passava nem poema pra gente. Imagina ensinar a analisar poema. Não. Pelo menos para mim, não. Não sei. Se para alguém que foi diferente, ó, ótimo. Porque para a maioria das pessoas, infelizmente, acaba que não é assim. Então, espero que depois dessa primeira parte, tipo, a gente possa agora, de fato, ir entrando mais um pouco nessa questão de analisar os poemas e as obras um pouco mais a fundo. Novamente, a gente não precisa fazer, tipo, uma análise perfeita, impecável, maravilhosa, mas que seja uma análise que pelo menos ajude a gente na hora dos exercícios. E eu sei que é muito broxante, tipo assim, a gente fazer exercício e não acertar. Eu mesmo ficava putíssimo. Mas faz parte do processo, tipo, de errar. Então, assim, errou o exercício, não deixe ele de lado e, ai, cansei, tipo, eu sei que é ruim chutar cachorro morto, mas é necessário. Então, tipo assim, então, ok, porque a gente tem muita essa ideia na nossa cabeça de que é um sistema de pontos. Ah, então se eu errei esse exercício, não é importante eu saber porque eu errei, não importa mais. Claro que não, muito pelo contrário. Então, errou, beleza. Cara, por que essa alternativa que eu errei, eu coloquei essa? Por que é essa alternativa? Por que não seriam as outras? Então, vejam videoaulas, a gente vai estar sempre por aqui. Vocês forem resolver exercício, vocês podem mandar mensagem sempre que vocês quiserem perguntando, ó, Isaac, tipo, por que é essa resposta aqui? Porque realmente, como eu já enfatizei para vocês uma outra vez, tipo, o processo de resolver exercício é literalmente um exercício de pesquisa e de análise. Tipo, é você ir no erro e você entender, sabe? E pelo amor de Deus, o apelo final que eu faço, treinem muito exercício, gente. Muito exercício, porque novamente o Enem não é uma prova oral, tipo, é uma prova de exercício. Vai ser cobrado exercício de vocês, infelizmente. Infelizmente, lá na hora do Enem não vão passar uma música na caixinha de som para os 40 participantes, vão pedir para interpretar, né? Podia ser assim, mas não vai ser. Então é bom que, tipo, vocês tenham esse exercício de fazer essa análise, sabe? Mas sempre que vocês precisarem, vocês podem, enfim, ter o próprio processo de fazer sozinho, mas também de procurar a gente, tá? Então, tudo tranquilo, beleza? Eu vou postar os slides agora, se ninguém quiser fazer nenhuma recomendação no Drive. E eu acho que é isso. Aí eu já fecho aqui. Acho que hoje talvez eu tenha conseguido acabar relativamente